Pois bem, vamos dar início à nossa explanação aqui a respeito da pesquisa que eu passei para vocês no último dia 4. Eu vou deixar meu vídeo aqui no canto da tela, para deixar gravando, de modo que a gente possa matar a saudade. Eu não posso ver vocês, mas vocês me veem, tá bom? Matem a saudade aí. Bom, vamos lá. No primeiro item aí, eu perguntei o que é citologia, o que a citologia estuda. Na verdade, nós já iniciamos lá na introdução à biologia, na primeira semana de aula deste ano que nós tivemos, nós vimos as áreas da biologia. Nós vimos a microbiologia, né? Nós vimos a bioquímica, e dentre aquelas tantas áreas da biologia, nós tínhamos lá a citologia. Essa primeira resposta, então, esse primeiro item, na verdade, vocês já tinham no caderno de vocês, que nós já discutimos, tá bom? Eu coloquei em vermelho aí a, a resposta, e algumas respostas eu coloquei até bem abrangente, com bastante texto, para que vocês venham a compreender certinho, tá bom? Vamos ler então. Citologia, atualmente designada biologia celular, é a ciência que estuda a estrutura, a composição e a fisiologia das células, através das membranas celulares, do citoesqueleto, das organelas citoplasmáticas e dos componentes nucleares. A palavra citologia vem do grego, onde cytos significa célula e logos significa estudo. Ou seja, citologia é o estudo das células. A citologia é um dos ramos das ciências naturais e a sua história está intimamente relacionada com o advento do microscópio. Nós já até fizemos questões anteriores abordando este assunto. Qual foi o avanço, o que se deu o avanço, tanto da química quanto da biologia? Nós já fizemos questões a respeito disso. Foi a descoberta do microscópio. Justamente esse equipamento óptico que nos permite visualizar partículas, estruturas que nós não conseguimos ver a olho nu, né? Ou seja, eu não consigo ver apenas com os meus olhos da forma que a gente vê um ao outro. Eu preciso de ter um equipamento. E esse equipamento nos ajudou bastante no aprimoramento das técnicas e no aprimoramento das ciências, como a física, né, como a química, como a biologia, ok? E aí, então, neste primeiro item, sabemos que citologia, ou o que é chamado atualmente biologia celular, que aí o nome fica mais claro quando nós falamos biologia celular, nós lembramos logo da célula, né, do que a citologia, tá bom? Mas, se vier questões falando do termo citologia, lembre-se, célula, tá bom? Para não esquecer, começa com C, tá vendo? Citologia, célula. E aí a nomenclatura vem do grego, cytos, ó, eu vou marcar aqui para vocês, ó, cytos, célula, logos, estudo. Ou seja, estudo das células, tá bom, pessoal? Muito bom. Depois vocês vão pausando o vídeo para vocês copiarem, tá? Eu aconselho vocês a copiar. Pessoal, muitos alunos já me mandaram a pesquisa e geralmente coloca de forma resumida, tá bom? Então aqui eu vou colocar de uma forma bem completa, tá? Então é muito importante que você esteja copiando todas as respostas, tá certo? Muito bom. Vamos lá. Questão número 2, o item 2 aí. Qual a diferença básica entre uma célula vegetal de uma célula animal? Bom, a princípio, se fosse para nós respondermos de uma forma bem objetiva, bem resumida, nós poderíamos dizer que a célula vegetal possui uma camada protetora, né, chamada de parede celular, tá certo? É basicamente a, a diferença básica entre uma célula vegetal e uma célula animal. Porém, eu coloquei num quadro, como vocês podem ver aí, de uma forma muito abrangente, para que a gente já comece a verificar as diferenças entre uma célula vegetal e uma célula animal, tá bom? Eu aconselho, pessoal,
vocês fazerem essa tabela no caderno de vocês, com tempo, sem pressa, tá bom? Isso aí vai ajudar bastante vocês na diferenciação. Por quê? Porque muitas vezes a gente é induzido a confundir, o que tem numa célula animal, o que tem numa célula vegetal. Portanto, se a gente faz essa comparação, e eu tenho esse esqueminha no caderno, na hora de estudar para fazer as avaliações, fica muito mais interessante, ok? Outra coisa também que eu coloquei na tabela para nos ajudar foi justamente esse quadrinho vermelho aqui, ó, que a gente está vendo, que eu decidi colocar quando não possuir tal organela, tá bom? Quando não possuir tal estrutura. Aí já vai ficar bem destacado para a gente na aula, opa, aquela célula não possui aquilo, tá bom? Vamos lá então. Ó. A primeira coluna nós temos o que eu estarei analisando. A segunda coluna é em relação à célula animal e a terceira coluna em relação à célula vegetal, tá? Então, ó, vão anotando isso aí posteriormente. O que é uma célula animal? São as células que formam os tecidos dos animais. Bem tranquilo, né, gente? Célula animal é composta, né, forma os tecidos dos animais. E a célula vegetal? São as que formam os tecidos das plantas, são que formam os tecidos dos vegetais. Acredito que se eu perguntar isso aí em prova, cair numa questão de vestibular, isso aí vai ficar bem claro para vocês. Não tem como distinguir, entrar em confusão, né? Entrar em discordância. Célula animal são as formadoras dos tecidos animais e células vegetais formadoras dos tecidos vegetais das plantas. Bom, vamos lá. Tipo de célula. A célula animal é uma célula eucarionte e a vegetal também. Vocês lembram o que é uma célula eucarionte? Mais abaixo na pesquisa nós iremos responder. Porém, nós já vimos isso também nas aulas. Né? A célula eucarionte, a característica básica dela é a existência do núcleo. Né? E o núcleo é justamente uma estrutura que guarda o DNA, guarda o material genético do ser, o material genético do ser vivo correspondente, tá certo? Então veja bem, há uma similaridade entre a célula animal e a célula vegetal quanto ao tipo de célula. Ambas são eucariontes, ok? Beleza. Próximo item aqui, ó. Parede celular. Bom, a célula animal, ela não possui, ó, eu deixei o quadrinho aqui para destacar, para nos chamar a atenção, tá bom? Não possui parede celular a nossa célula animal. E a célula vegetal possui e é formada por celulose. Nós iremos ver mais adiante, na outra aula, em teoria, que a parede celular ela serve para reter água, para impedir uma das principais características é de impedir que a água evapore das plantas. Imagine que uma floresta, né? O sol fica batendo durante o dia todo, incidindo durante o dia todo sobre as árvores. É necessário que as células dos vegetais tenham uma proteção para impedir que a planta, que o vegetal se desidrate. Obviamente, parte dessa água vai evaporar, mas ela evapora em pouca quantidade. Se não existisse essa parede celular, por exemplo, a planta perderia muita água. Tá? É uma das características básicas da nossa parede celular, da parede celular dos vegetais. Ok? Então, o primeiro item aqui, ó, célula animal não possui parede celular. Nós iremos ver à frente o que compõe, o que protege a célula. Vamos lá, formato, a forma da nossa célula. Célula animal, ela é circular, com formato irregular. Tá? Então, ela lembra um círculo, mas ela tem um formato irregular. Daqui a pouco a gente vai verificar a sua forma. E a parede e a célula vegetal, ela é de forma retangular, com formato fixo, ok? Essa parede celular dá rigidez à célula, dá dureza à célula, né? Deixa a célula rígida. Então, ela não tem deformidade. Já a célula animal, ó, ela tem um formato irregular.
ok? Veja bem, se ligue nas diferenças. O tamanho, célula animal. As células animais geralmente são menores do que as células vegetais, variando entre 10 a 30 micrômetros de comprimento, ok? E as células vegetais, obviamente, são células maiores, indo de 10 a 100 micrômetros de comprimento, ok? No microscópio, nós conseguimos verificar as células. No microscópio óptico, por exemplo, eu consigo verificar, observar, visualizar uma célula vegetal. Agora, dependendo da célula animal que a gente for ver, eu só conseguiria ver com o uso de um microscópio eletrônico, tá bom? Uma vez que as células, o tamanho dela é bem reduzido. Ok. Armazenamento de energia. Veja, a célula animal armazena energia em forma de glicogênio, é uma substância orgânica. E a célula vegetal armazena energia na forma de amido, ok? Lembra do amido, da maisena? Uma estrutura similar. Então, a forma de armazenamento da célula vegetal é através do glicogênio, é por forma de glicogênio, e a célula vegetal na forma de amido. Ok, gente? Vamos observando aí as diferenças. Em que relação ao crescimento, a forma de reprodução, as células animais aumentam de tamanho ao multiplicar-se o número de suas células. Já as células vegetais ficam maiores, aumentando o tamanho de suas células. Ou seja, a célula vegetal, ela já tem a sua estrutura e ela só vai aumentando o seu tamanho. As células animais, elas se multiplicam, ou seja, se reproduz. O cloroplasto. As células animais não possuem cloroplastos. Opa, eu poderia ter colocado aqui um quadrinho vermelho, tá bom? Mas passou batido essa parte, ó. Não possui cloroplastos. Já as células vegetais têm cloroplastos porque fabricam seus próprios alimentos por meio da fotossíntese. E aí nós vemos, por exemplo, um tipo de cloroplasto, a clorofila, que dá pigmentação à planta, né? Então nós temos aí as células animais não possuindo cloroplasto e as células vegetais sim, e são responsáveis, por exemplo, na fabricação de alimentos. Centríolos, presente em todas as células animais e nas vegetais somente em formas inferiores das plantas possui centríolos. O que são essas formas inferiores das plantas? Plantas de baixo porte, tá certo? Possuem centríolos. Depois, pessoal, nós iremos falar com detalhe sobre essas características aqui, tá bom? Dessas estruturas. Vacúolo. Um ou mais vacúolos pequenos, muito menores que as células vegetais. Obviamente, nós vimos que as células animais, elas são menores. Obviamente, o que forma, as organelas que formam essa célula, portanto, são bem menores. Os vacúolos são pequenos e já na célula vegetal, o vacúolo central ocupa basicamente 90% do volume celular. Olha que interessante. Então, só para a gente observar um caso bem simples, de 100 centímetros, o vacúolo central ocupa 90 centímetros. Nós formos pensar em relação a tamanho em centímetros para a gente analisar melhor. Tá bom? Ok. Aqui eu repeti na outra página, eu repeti o vacúolo, então vamos lá. Citoplasma. Ó, tanto a célula animal quanto a célula vegetal possuem citoplasma, que é um material onde as organelas ficam imersas, tá bom? A gente vai ver na teoria com muito detalhe. O ribossomo, ambas possuem. Mitocôndria, ambas possuem, ok? Os plastos, que na verdade são uma sequência, uma relação com os cloroplastos. Bem, se a célula animal não tem cloroplasto e a vegetal possui, os plastos a animal não possui e a vegetal possui. É a mesma relação, né? Glioxossomos, a célula animal não possui e a vegetal possui.
De agora em diante, ambas possuem, ó, retículo endoplasmático, complexo de Golgi, ou complexo golgiense também, os perixossomos e a membrana plasmática. Tudo bem? São comuns a todos os tipos de células. E para finalizarmos aqui, os lisossomas. Os lisossomas ocorrem no citoplasma na célula animal e raramente possuem lisossomas a célula vegetal. Aqui não são todas, mas mesmo assim, eu coloquei o quadrinho vermelho aqui para nos alertar que muito poucas células vegetais possuem essa organela chamada de lisossomos. Ok, gente? Vamos lá. Questão número 3. Falei de organela no quadro anterior, mas o que é uma organela? Quando a gente fala do nosso corpo, o nosso corpo é formado por quê? O que compõe? Nós temos o coração, nós temos o intestino, temos o fígado. O que essas estruturas são no nosso organismo? São os órgãos, né? Então, para você não se esquecer, lembra, organela é o quê? Basicamente, são os órgãos das células, ou seja, o que compõe a célula, tá certo? Vamos ler então. As células, apesar de muito pequenas, escondem uma grande quantidade de estruturas, sendo extremamente complexas. No citoplasma, por exemplo, é possível observar uma grande quantidade de pequenos componentes celulares que possuem diferentes funções, as chamadas organelas celulares. Essas organelas funcionam como pequenos órgãos no interior da célula. Aqui a gente apenas está fazendo uma analogia, tá bom? Funcionam como pequenos órgãos, garantindo a sobrevivência das células. Essas estruturas variam de uma célula para outra, mas algumas delas são comuns a todos os tipos celulares. Vamos voltar aqui só para a gente ver, por exemplo, esse pedaço, ó. Complexo de Golgi, perixossomos, membrana plasmática, ó, são comuns aos dois tipos de células, tanto as células animais, ó, quanto as células vegetais. O retículo endoplasmático, tudo bem? Tem umas que são particulares a um tipo de célula e tem outras organelas que são comuns, ou seja, tem nos dois tipos de células, tá bom? Vamos lá. Nas células procarióticas, por exemplo, a única organela encontrada é o ribossomo, uma estrutura relacionada com a síntese proteica e que está presente em todos os tipos de célula. Já na célula vegetal, um tipo de célula eucariótica, existem estruturas específicas, como é o caso do vacúolo de suco celular e os cloroplastos. Tá bom? Aqui é só fazendo uma diferenciação de uma e da outra. Neste item, nesta questão, o que nós não podemos esquecer? O que é uma organela? São como pequenos órgãos do interior da célula que garante o quê? A sua sobrevivência. Garante a sobrevivência da célula. Não se esqueçam, ok? Muito bom. Questão 4. Defina a célula eucarionte. Vamos lá. Nós já falamos sobre ela agora há pouco. Vamos definir aqui oficialmente. As células eucariontes são mais complexas quando comparadas às procariontes. Lembrando que nós já estudamos isso nas aulas presenciais também. Como critério principal de diferenciação entre elas, há a presença de um núcleo verdadeiro na eucarionte, em que o material genético é envolvido por uma membrana nuclear. Nessas células não há plasmídios. Depois nós vamos estudar o que são esses caras aqui, os plasmídios, tá bom? Então, o que nós devemos saber aqui? Se eu perguntar qual é a diferença entre uma célula eucarionte de uma procarionte, que as eucariontes possuem núcleo. Nós iremos ver mais adiante. Eu sempre, pessoal, estou batendo na tecla de muitos conceitos que são conceitos chaves para que nós venhamos a compreender a biologia da primeira série, tá bom? Vamos lá. Além da presença do núcleo, a célula eucarionte destaca-se por possuir diversos compartimentos distintos, separados por membranas. Daqui a pouco nós iremos ver
a figura, a ilustração de uma célula procarionte, de um eucarionte, para que nós venhamos a fazer a comparação. Esses compartimentos são as organelas membranosas, como o retículo endoplasmático, o complexo Golgi, a mitocôndria e os cloroplastos. Tudo nome bonito, né? Essas células também possuem citoesqueleto, portanto, realizam o processo de endocitose e exocitose, ok? Dentro e fora da célula, mas depois a gente vai falar sobre isso. Como representantes dos organismos eucariontes, é possível citar os protozoários, algas, fungos, plantas e animais. Nós já estudamos isso também nas aulas presenciais, quando nós estávamos introduzindo o conceito de biologia, lá na citologia. Bem, aqui nós temos uma ilustração de uma célula eucarionte. E eu volto aqui para reafirmar que elas são mais complexas que as células procariontes. Veja bem, moçada, a estrutura de uma célula eucarionte é extremamente complexa. Todos esses itens aqui, dentro da célula, são as organelas. São como se fossem pequenos órgãos que garantem a sobrevivência, a manutenção de vida da célula. Ok? Muito bom. Questão 5 agora vai perguntar sobre a célula mais simples, a célula procarionte. A característica mais marcante de uma célula procarionte é a ausência de um núcleo definido. Muito bom. Se a célula eucarionte é a única que tem núcleo, a célula procarionte, portanto, ela é desprovida de núcleo. Ela não possui um núcleo na sua estrutura, certo? Isso quer dizer que o material genético não está envolto por uma membrana nuclear e, portanto, fica disperso no citoplasma. Bom, se nós voltarmos aqui, ó, no nosso desenho da célula eucarionte, ó, o núcleo, o material genético ele fica guardado no núcleo. Ele não está em contato com as demais organelas, não está em contato com o citoplasma, que na nossa aula explicativa, que é da semana que vem, nós iremos fazer todas essas abordagens, tá bom? A célula eucarionte, ela tem um núcleo, e esse núcleo ele é protegido por toda uma estrutura complexa e não está diretamente em contato com o citoplasma. Já a célula procarionte, sim, ela já tem o seu material genético aqui, ó, dentro desse líquido, né? Não está envolto por um outro sistema chamado de núcleo. Bom, seguindo aqui, nos procariontes, ou nas células procariontes, são encontradas ainda o cromossomo bacteriano e os plasmídios. Lembram que os plasmídios não tem na célula eucarionte, só na procarionte. O que são esses plasmídios? Pequenas moléculas de DNA circular livres no citoplasma. Bom, no núcleo, na célula eucarionte, o DNA, o material genético, o que dá as características para o ser vivo, estão dentro do núcleo. Já na célula procarionte, nós não temos núcleo. O material genético, o DNA, ele fica aqui, ó, nessa região. Ele fica livre no interior da célula. Ele não está armazenado no núcleo. Ok, gente? O cromossomo bacteriano possui genes que codificam as proteínas necessárias para o funcionamento da célula. Já nos plasmídios, os genes que codificam proteínas relacionam-se a algumas funções adaptativas, como a resistência a antibióticos. Tudo bem? Isso aqui é muito interessante. Olha aqui a estrutura da célula procarionte. Se nós formos comparar a célula eucarionte, sem precisar ler nenhum texto, nós vemos que a célula eucarionte é muito mais complexa, até pelo desenho, do que uma célula procarionte, tá bom? Parece uma cápsula, né, de um medicamento. Muito bom? Certo? Tranquilo até aí, gente? Tem alguma dúvida? Espero que não. Se tiver alguma dúvida, vai anotando aí para vocês me perguntarem no privado, tá? Bom, eu encontrei no site da TV Escola e do Brasil Escola e gostei bastante desse mapa mental
que eles fizeram comparando uma célula procarionte das células eucariontes. Tá? Se vocês puderem depois fazer no caderno de vocês esse esqueminha, não precisa fazer os desenhos, tá? Faz uns esqueminhas, pode fazer 2 colunas, célula procarionte, célula eucarionte, e vai colocando esses itens aí só para fecharmos com chave de ouro a discussão. Vamos lá. Procarionte. Diferenças entre células procariontes e eucariontes. Procarionte, ausência de núcleo definido, nós já falamos. As eucariontes, presença de núcleo verdadeiro com material genético envolvido por membrana nuclear. Galera, eu quero ver vocês arrebentarem nas avaliações posteriormente, quando nós voltarmos aí às aulas presenciais, tá? Quero que vocês arrebentem nisso aí. Eu estou batendo bastante na tecla sobre esses assuntos. Nas células procariontes, presença de pequenas moléculas de DNA circular livres nos citoplasma ou nos plasmídeos. Já que não tem núcleo, o material genético, o DNA, fica livre dentro do citoplasma. E nas células eucariontes, presença de organelas membranosas. E aí, dentro dessas organelas, tem uma organela particular chamada de núcleo, onde este material genético fica o quê? Fica armazenado. Ausência de organelas membranosas, presença de organelas membranosas. Ou seja, na procarionte não tem membrana, na eucarionte nós temos as organelas membranosas, certo? Vamos lá. Célula procarionte, a mais simples, né? Presença de ribossomos menores e menos complexos que as eucariontes. E agora eucarionte. Presença de ribossomos maiores e mais complexos que os da procarionte. Veja que uma coisa é contrária à outra, gente. Bem interessante, né? Vamos lá. Na célula procarionte, ausência de citoesqueleto. Contrário, eucarionte, ó, presença de citoesqueleto. Célula procarionte, exemplo, célula bacteriana, célula de bactérias. Exemplo de célula eucarionte, célula animal e célula vegetal. Certo, gente? Muito bom. Nas questões 6 e 7, eu fiz a resposta todas em um esquema ilustrativo, tá bom? A questão 6 pergunta: quais são as organelas, ou entre aspas, os órgãos de uma célula eucarionte? E a questão 7, quais são as organelas, ou entre aspas, os órgãos de uma célula procarionte? Veja bem, célula eucarionte, quais são as organelas, quais são os órgãos, micro-órgãos, os órgãos pequenos que compõem uma célula animal ou uma célula vegetal, por exemplo? O núcleo, ribossomos, complexo Golgiense ou complexo de Golgi, o retículo endoplasmático, membrana plasmática, mitocôndria, citoplasma e o lisossomo. Gente, novamente eu reafirmo aqui para vocês. Eu passei essa pesquisa para vocês pesquisarem, para nós fazermos essa aula discutindo sobre o assunto, mas de uma forma geral. Então, eu apanhei o todo e depois eu vou afunilando o conteúdo, tá bom? Ou seja, vocês já sabem, lembram de nomes, ribossomos, retículo endoplasmático, membrana. Na aula da semana que vem, nós iremos fazer o quê? Nós iremos fazer a explanação da teoria, tá bom? Lembrando que a educação, ela afirma, a área da educação, que isso é muito importante, porque eu já introduzo pré-requisitos. Quando vocês e nós estivermos falando, ó, pessoal, uma célula eucarionte tem núcleo. Isso já não é mais novidade para vocês, porque vocês já pesquisaram. Interessante, não é? Muito bom. E a questão 7, quais são as organelas de uma célula procarionte? Então vamos lá. Quais são? A cápsula, o ribossomo, o DNA. Veja que o DNA não contém uma estrutura nuclear, então ele fica livre aqui no nosso citoplasma, tá bom? Nós temos a parede celular, a membrana plasmática e o citoplasma, que é esse líquido, esse material gelatinoso, também existente na célula eucarionte. Mas a célula eucarionte, a estrutura organizacional dela é muito mais complexa, certinho?
Pessoal, é isso aí. Nós finalizamos a aula de hoje explicando esses itens que eu passei na pesquisa para vocês. O que eu peço? Os exercícios, os itens que forem escritos, copie no caderno, faça a tabela, fique à vontade, tá bom? Para você aprender da melhor forma possível. Os desenhos, obviamente, não precisa desenhar, né? Muito complexo. Não precisa desenhar. Vem aqui, faça esse mapa mental. Eu quero que vocês façam, faço questão disso, tá bom? E aí, na questão 6, você vem e copia só, não vai fazer o desenho. Você copia todas essas organelas, essas estruturas aqui, da questão 6. E na questão 7, que fala da célula procarionte, você vem na questão 7 e vai copiar essas organelas aqui, tá bom? Pode ser uma na frente da outra, na linha normal, tá bom? Gente, é isso aí, eu espero que vocês tenham compreendido a aula. Se teve alguma dúvida, me chama no privado, ok? Me chama aí que eu estou à disposição de vocês, tá bom? Na próxima aula, nós iremos fazer a explanação do conteúdo para que a gente possa, posteriormente, fazer exercícios para praticarmos os conceitos aprendidos, tá bom? Dúvidas, perguntas, pode me chamar no privado. Registrou todas essas anotações da pesquisa? Fotografa e manda no meu privado para registro da participação da aula, tá bom, gente? Um abraço e até a próxima aula, se Deus quiser. Fiquem com Deus.